Abra comigo a palavra de Deus, Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Eu rogo a sua atenção, porque nós faremos a leitura de todo o capítulo, são 67 versículos. Os pastores americanos, quando eles vão ler, pelo menos aqueles que ainda leem a Bíblia, quando eles leem textos longos, eles dizem assim para a sua congregação: Please endure with me. Significa, por favor, perseverem comigo, ou fiquem firmes. Essa palavrinha endure é a mesma raiz da nossa de endurecer. Então eu espero que na leitura longa você fique firme, duro, persevere, não no sentido de endurecer o seu coração, mas que o Senhor possa abrir a nossa mente para a palavra de Deus que vamos ler e ouvir. Capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho de dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomará mulher para o meu filho Isaque. E o servo então perguntou: E se a mulher não quiser me acompanhar para essa terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: Cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: Darei esta terra à tua descendência. Ele mesmo enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para o meu filho. Mas, se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste, tão somente não leves meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe jurou sobre essa questão. Então o servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam sob o seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. À tardinha, na hora em que as mulheres costumavam sair para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faça com que a moça a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a mulher que designaste para o teu servo Isaque. Dessa forma saberei que trataste com bondade o meu senhor. Então, antes que ele acabasse de falar essas coisas, apareceu diante dele Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre os ombros. E a moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao seu encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos. E o homem observava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber,
o homem tomou um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: de quem tu és filha? Diga-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. E ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: temos bastante palha e forragem e lugar para pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Então a moça correu, relatou essas coisas àqueles que estavam na casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois havia visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, disse: assim me falou aquele homem. Ele foi correndo encontrar o homem, que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse então a ele: entra, pois, bendito do Senhor, porque ainda estás aqui fora, pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Então o homem foi à casa, descarregou os camelos, deram a eles palha e forragem e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe também comida, porém ele afirmou: nada comerei até que possa expor a minha incumbência. Labão então respondeu: diga. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor tem me abençoado muito, meu senhor, que tem prosperado. O Senhor tem lhe dado ovelhas, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o seu pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai, aos meus parentes, e de lá tomarás mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, ele mesmo enviará o seu anjo contigo e dará êxito à tua missão. Tomarás mulher para o meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livre desse juramento que fizeste. Então hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora darás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, eis que estou aqui junto à fonte. Faça com que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder o seguinte: bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar essas coisas no meu coração, apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela sem demora abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu de beber aos camelos. Então perguntei: de quem és filha? E ela disse: sou filha de Betuel, filho de Naor. Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços, e inclinando-me, adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para seu filho. Portanto, se agora a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, diga-me, se não também diga-me, para que eu vá, seja para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: tudo isso procede do Senhor, nada temos que dizer, nem de mal nem de bem. Rebeca está diante de ti, toma-a e vai, que ela se torne a mulher do filho do teu senhor, assim como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles,
prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro, vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão de Rebeca e à sua mãe. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Logo de manhã, quando se levantaram, o servo de Abraão disse: deixem-me ir de volta ao meu senhor. Então o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela poderá ir. Porém o servo respondeu: vocês não devem me deter, visto que o Senhor já tem me dado sucesso. Deixem-me partir para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: vamos chamar a moça e perguntarmos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? E ela respondeu: sim, irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, de todos os homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos teus adversários. Dessa forma, Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram aquele homem. E o servo partiu, levando Rebeca consigo. Isaque tinha vindo do caminho de Ber-Laor, pois habitava na terra do Negueb. Isaque havia ido ao campo numa das tardes para orar, e levantando os olhos, viu que camelos estavam se aproximando. Rebeca também levantou os olhos, e quando avistou Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo então respondeu: este é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu, e o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque então tomou Rebeca, entrou na tenda de Sara, sua mãe, e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Esta é a palavra do Senhor. Texto longo, mas um texto muito bonito. Diante de nós aqui temos a passagem do casamento de Isaque e Rebeca. Dada a sua importância, nós temos aqui um relato detalhado de como isso aconteceu. E sem mais demoras, irmãos, eu gostaria de prestar atenção em cada uma das pessoas que fazem parte dessa narrativa. Entendemos a importância bíblica e teológica desse texto e quais são algumas aplicações práticas para a nossa vida como indivíduos, como família e como igreja. Eu gostaria que você prestasse atenção em Abraão. Veja como Abraão lida com essa situação. Abraão está interessado em conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. E a forma como o texto nos mostra, ele está mostrando para nós um pai excelente, um pai zeloso, um pai fiel a Deus e aos caminhos de Deus. Um pai que está preocupado com a sua descendência, com o seu futuro, com o futuro das promessas de Deus. Porque se lembra, Isaque é o portador da promessa e a descendência de Abraão virá por meio de Isaque. Então é importante que Isaque seja bem encaminhado, e para que todas as promessas aconteçam, obviamente ele vai precisar se casar. Mas veja o que o texto nos dá de detalhes. Verso de número 1 diz que Abraão já estava velho, com idade avançada, 2 vezes velho. A Escritura nos dá essa ênfase: velho de idade avançada. E o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão estava no melhor momento da sua vida, ainda que enfrentando o seu princípio de velhice, mas note que ele está ainda com 140 anos, vai demorar uns 35 anos ainda para ele morrer. Então ele tem um caminho pela frente. Mas ele é um homem que, mesmo que o Senhor tenha abençoado ele em tudo, ele não está relaxado. Ele não larga os pontos, ele não fraqueja, ele não deixa as coisas simplesmente acontecer.
Ele está um homem de idade avançada, velho, imagino que cansado. Inclusive ele manda o seu servo fazer essa missão, não vai ele mesmo em busca de uma esposa. Isso nos mostra um pouquinho dessa idade de Abraão mesmo. Mas isso não impede que ele seja um pai zeloso, obediente a Deus e preocupado com a sua família. Ele está preocupadíssimo com Isaac e ele sabe que é responsabilidade dele encaminhar a vida dos seus filhos. No caso, Isaac. Ele seleciona, verso número 2, um servo para ir em busca dessa missão de conseguir uma esposa para Isaac. E o texto nos diz no verso 2 que ele escolheu o servo mais velho da casa, o servo que tinha governo sobre todas as coisas, ou o servo que supervisionava tudo que Abraão possuía. Então, essa missão é tão importante para Abraão que ele não consegue ir por conta, mas ele não envia qualquer pessoa. Ele envia a pessoa que ele mais confia de dentro da sua casa, o servo mais experiente, mais maduro, para que possa escolher, selecionar a mulher certa, designada por Deus para ser esposa de Isaac. Isso nos mostra um pouco da importância da missão e os cuidados, dos preparativos que Abraão faz para que essa missão tenha êxito. Verso número 3, aparece algo muito interessante, em que ele faz com que esse servo preste um juramento. Irmãos e irmãs, nos nossos dias, a gente não sabe exatamente como é isso, né? Como que a gente usa no dia a dia juramentos? A gente não tem muita prática disso, mas nos tempos bíblicos isso era muito comum. E é importante lembrarmos que quando alguém jurava algo, estava jurando diante de Deus, invocando as penas de maldição de Deus se ele não cumprisse o juramento exatamente conforme ele prometeu. E o juramento é um tanto quanto esquisito, nós temos que confessar. Veja comigo o verso 3, final do verso 2. Ele chamou o servo e disse, sem explicar o porquê e sem dizer qual era a missão. Ele ainda não disse que é para buscar a esposa. Imagina, ele chama o servo e diz, coloca a mão debaixo da minha coxa. Imagina essa cena. Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho, dentre as filhas dos cananeus, nos meios dos quais eu habito. O que significa isso? Significa colocar a mão debaixo da coxa e jurar algo como isso. Essa prática não tem precedente em nenhum povo ao redor de Israel. Quando a gente estuda a história, a arqueologia, nenhum dos povos, os babilônios, os cananeus, os egípcios, não há registro nenhum que nos mostre alguma prática parecida com isso. Isso parece ser um tanto quanto original de Abraão. E quando nós lemos essa expressão coxa, é importante pontuarmos que essa é uma tradução um pouco mais polida, porque a ideia é um tanto quanto falar sobre o membro, o órgão de Abraão. Então a ideia não é simplesmente a coxa. A ideia raiz original do texto bíblico é dizer que Abraão pede que este homem coloque a mão debaixo da coxa, bem próximo ali, ou representando o órgão de Abraão. Pasma. Se você olhar, por exemplo, a palavra coxa, inclusive ela aparece mais uma vez no livro de Gênesis, lá na luta de Deus com Jacó, quando Deus fere Jacó no quadril. E também aparece lá em Gênesis capítulo 46, quando Deus está falando com José e Jacó, e quando Jacó leva toda a sua família para o Egito. O texto diz que Jacó levou consigo toda a sua descendência para o Egito. É a mesma palavra, descendência, coxa, porque vem do mesmo órgão. Essa é a ideia do texto bíblico. A tradução ela está polida, é claro, mas a ideia é o que esse órgão masculino representa na história que Deus está escrevendo na vida de Abraão. Representa a posteridade, representa a descendência. Não é à toa que uma das alianças, um dos sinais que Deus faz com Abraão é a circuncisão deste órgão.
O que significa a circuncisão? Que prática é essa? É apenas uma evidência física para que Abraão entenda que a descendência não vem da força do seu braço ou do seu órgão, mas vem do próprio Deus. Vocês entendem? Ele faz então esse juramento estranho, original, mas nos mostra o peso do que Abraão está em mente. A importância dessa missão, que é conseguir uma esposa para Isaac. Ele faz com que o servo coloque a mão debaixo da sua coxa e jure diante de Deus pela descendência. E se nós levarmos isso às consequências finais, qual é o descendente de Abraão? Senão Jesus Cristo, senão o Messias. Abraão está dizendo: coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Messias que o que você vai fazer é o que eu estou te dizendo. Ou seja, está em jogo aqui, não é apenas uma esposa para meu filho, está em jogo a descendência de Deus na terra, o concretizar das promessas de Deus. Este é um pai extremamente zeloso, fiel, preocupado. Ao longo do texto, aqui nas palavras de Abraão, ele se refere a Isaac por 5 vezes. E nas 5 vezes ele diz: Isaac, meu filho. Isso não é à toa. É a única passagem bíblica em que essa expressão meu filho se repete tantas e tantas vezes. Qual é o propósito dessa missão? Buscar uma esposa para Isaac. E eu me lembro, lendo os textos anteriores, que Abraão, antigamente ele era conhecido por ser um homem que tentava dar um jeitinho nas coisas. Vocês se lembram? Ele tentou dar um jeitinho para conseguir um filho, Ismael. Ele tentou dar um jeitinho lá no Egito para que ele não fosse morto. Mas aqui Abraão já é um homem experimentado, fiel, piedoso, que aprendeu com seus erros. E ele sabe que não adianta dar jeitinho. Ele precisa buscar uma esposa para Isaac. E essa esposa é muito específica. Quais são os critérios para que Isaac receba uma esposa? Ele diz no verso número 3: não pode ser uma mulher de dentre as filhas dos cananeus. Segundo, tem que ser uma mulher lá da terra dos meus parentes. São alguns critérios. Não pode ser do nosso meio, não pode ser de descendência misturada entre os cananeus, tem que ser parente. Tem que ser da nossa descendência, da nossa linhagem, porque Abraão se lembra dos seus patriarcas antigos. E qual foi o erro que fez com que Deus mandasse o dilúvio? Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Abraão sabe que Deus não se agrada com essa mistura, ele quer preservar a descendência. E ele tem esses critérios em mente. Não pode ser uma cananita. E tem que ser então logo, se não pode ser uma cananita, tem que ser uma mulher lá dos meus parentes. É interessante, irmãos e irmãs, preste atenção que Deus se revelou algumas vezes para Abraão em sonhos e visões, em aparições extraordinárias. Vocês se lembram disso? Nós vimos algumas. Mas aqui Deus não aparece assim. Em nenhum momento Deus poderia chegar para Abraão e dizer: Abraão, eu tenho uma mulher certa para o seu filho. Ela se chama Rebeca, ela é filha de Betuel, o seu irmão se chama Labão, e ela mora lá na terra da Mesopotâmia. Vai lá que ela está esperando. Poderia? Poderia. Mas Deus não o faz. Abraão precisa lidar com princípios para ele encontrar uma esposa para Isaac. Mas ele sabe que Deus irá à sua frente. Ele sabe, no verso 7, ele confirma isso para o seu servo, dizendo: o Deus do céu que me chamou vai enviar um anjo à sua frente e você vai ter êxito. Porque a preocupação maior não é de Abraão, a preocupação maior é do próprio Deus em dar sequência à descendência de Abraão. A pergunta que fica é: não pode ser cananita e precisa ser parente. Por que não as filhas de Ló? Vocês se lembram? Na passagem que nós vimos, Ló tem algumas filhas, mas o problema é que as filhas de Ló, ainda que sejam parentes, elas têm o espírito cananita.
Se vocês conhecem a história, vocês sabem que as filhas de Ló, quando perdem a sua mãe, elas ficam preocupadas que o seu pai Ló não vai ter uma descendência masculina. E o que elas fazem? Elas combinam entre elas para ter relações com o seu pai, para então gerar filhos homens. E aí elas embebedam o seu pai Ló, e ele bêbado tem relação com uma, quando uma sai, a outra entra, tem relação com seu pai, e o texto bíblico diz que ambas engravidam, e os descendentes de Ló são os moabitas, inimigos do povo de Israel. História louca. Abraão sabe, elas são parentes, mas eu não quero elas porque elas têm o espírito cananita, assemelhado aos sodomitas. Não podem ser elas. E eu não posso dar jeitinho. Ele tem essa confiança em Deus, como no texto que nós lemos no início de Provérbios: do Senhor vem a esposa prudente. É o Senhor que faz isso. Nós temos que acreditar nisso nos nossos dias. Vem do Senhor a esposa fiel. As casas, os bens se herdam dos pais, mas o Senhor envia a esposa zelosa, fiel. Este é Abraão, este excelente pai. Depois nós vamos ver algumas considerações práticas. Segundo, vamos meditar em quem é Isaac. Porque a única parte que nós conhecemos de Isaac é o do seu nascimento e depois subindo um monte para ser sacrificado. Mas a Bíblia nos dá alguns detalhes interessantes sobre Isaac. Veja comigo o capítulo 25, verso número 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. 40 anos. Mas veja comigo o capítulo 35, ainda no livro do Gênesis, capítulo 35. Capítulo 35, verso de número 28. Veja comigo. O tempo da vida de Isaac foi de 180 anos. Então, alguns podem dizer: nossa, casou velho, né? 40. Mas ele morreu com 180. Ele estava no auge do vigor físico. Então, uma pessoa que casa com 40 e morre com 180 é o mesmo que uma pessoa casar com 15, com 20 anos. Ele está um jovem, no vigor físico, no auge. Veja comigo ainda capítulo 24, versos 35 ao 36. Capítulo 24, versos 35 ao 36. Ele não apenas é jovem, mas ele é herdeiro de uma fortuna gigantesca. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, que tem prosperado. Deus lhe tem dado ovelhas, gado, prata, ouro, escravos, escravas, camelos, jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o seu pai lhe deu todos os seus bens. Então ele é jovem, e ele é rico. Ele tem muita fortuna, ele é herdeiro de uma grande quantidade de propriedades, de pessoas, de riquezas. Então, ele é um bom partido, né? Para os nossos dias, os nossos critérios. Agora abra comigo o capítulo 21. Quisera encontrar um partido como esse nos nossos dias. Capítulo 21, verso 12. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos seus olhos por causa do menino e por causa da sua serva. Atende a voz de Sara em tudo que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Esse texto nos mostra que não apenas Isaque é jovem, não apenas que ele tem grandes fortunas, mas que ele é herdeiro não apenas de dinheiro, de bens, mas ele é herdeiro de uma fortuna espiritual. Ele é herdeiro de promessas que envolvem, nós sabemos, o próprio Deus, o próprio Messias. Ele é herdeiro de um futuro espiritual glorioso que virá por meio dele. E por último, Isaac é um jovem piedoso. Capítulo 24, verso 63, que nós já lemos, diz que antes de o servo de Abraão chegar com Rebeca nos camelos, Isaac está no campo. Veja comigo o verso número 63. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar, para orar. É um jovem piedoso.
É um jovem que está esperando em Deus, orando ao Senhor. Ele tem essa prática de orar à tarde, meditar diante de Deus. E essa linguagem nos remete lá ao Gênesis. Lembra que no final, na viração do dia, o Senhor vinha até o jardim para ter comunhão com Adão e Eva. É o mesmo paralelo que está sendo feito aqui. Isaac tem comunhão com Deus. Então, temos diante de nós um pai excelente, zeloso, fiel, criterioso, mas também um Isaac que é um excelente partido. Ele é jovem, rico espiritualmente e piedoso. Agora veja comigo um pouco alguns detalhes sobre o servo de Abraão. Ele não é mencionado pelo nome nenhuma vez, mas com quase toda certeza nós podemos dizer que ele é Eliezer, aquele servo de Abraão que foi manifestado lá no início da história de Abraão, quando ele nem tinha filhos, e o Senhor diz para ele que você vai ser pai de uma multidão. E ele diz: mas eu nem tenho filhos, Senhor. E aquele que vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo Eliezer, o Damasceno. Esse é o servo mais experiente, mais fiel e mais velho da casa de Abraão. Agora, veja alguns detalhes comigo. Capítulo 24, verso 34. Olhe como esse servo de Abraão se refere a si mesmo. Ele chega lá na casa da mãe de Rebeca e diz: eu sou o servo de Abraão. Ele não cita o seu nome. Ele não está preocupado com quem ele é. Ele está preocupado em dizer que basta dizer que eu sou o servo de Abraão. Aqui está a minha identidade. Eu sou o servo de Abraão. E se nós fazemos a relação certa, irmãos e irmãs, Eliezer era para ser o servo que ia herdar tudo de Abraão. Aí Deus vem com seus planos, com a sua promessa, com o seu pacto e diz: você vai ter um filho, Abraão, Isaac. Então Eliezer sabe que ele era para ser o herdeiro de Abraão. Ele era para ser esse bom partido, para ter todas as riquezas, todas as propriedades, para ter um futuro espiritual glorioso. Mas ele foi substituído por Isaac. E agora eis diante de nós um servo substituído que está indo buscar esposa para aquele que o substituiu. Mas em nenhum momento nós vemos o servo de Abraão se queixando. Ele é fiel. Ele é um escravo fiel e ele se refere a ele mesmo como servo de Abraão, escravo de Abraão. Mas não apenas isso, ele não apenas é um servo humilde e fiel, mas ele é um servo precavido, prudente, inteligente, fiel. Veja comigo o verso 5. Quando Abraão chega com essa história toda aí de pôr a mão embaixo da coxa, de buscar uma esposa, ele diz: peraí, Abraão, você está falando isso, legal, mas e se a mulher não quiser vir comigo? Como que eu fico, né? Se ela falar assim: não quero. Ele é precavido. Ele é prudente, pragmático, no sentido de planejar todas as coisas, de pensar além. Isso é interessante, como a Bíblia nos mostra isso. E, de fato, ele precisava ser assim. Porque pense na missão que ele tinha diante dele. É uma missão humanamente improvável. Primeiro, por causa da sublimidade da tarefa, de conseguir uma esposa nesses critérios para Isaac, e todo o plano e as promessas de Deus em jogo. Depende dele conseguir essa esposa. Segundo, a viagem em si. Para você sair da terra de Abraão e ir para a Mesopotâmia, pelo menos 15 dias viajando a camelo. Então não é uma viagem simples, não é uma viagem rápida, não é uma terra vizinha. Demorava tempo e demandava esforços. Ele ainda pergunta no seu coração, provavelmente: será que quando eu chegar lá, vai existir uma moça virgem com idade para se casar? Aí talvez ele chegue e pergunte: beleza, encontrei a moça, mas será que os pais delas vão aprovar? Terceiro, será que ela vai querer? Legal, os pais aprovaram, ela conseguiu, ele conseguiu, ela aceitou, mas será que Isaac vai gostar dela? Mais do que isso, será que Abraão vai aprovar? É uma tarefa dificílima encontrar uma esposa nesses critérios que Deus colocou. Então ele separa 10 camelos para tomar viagem, e é uma razão considerável. Por que 10 camelos? Porque nós sabemos que ele está indo com uma equipe. Homens estão indo com ele. O próprio texto bíblico nos diz, no verso 61, por exemplo,
Homens estão acompanhando ele. Ele está levando dotes, tesouros, roupas, vestidos, joias. Então ele precisa de muitos camelos para acompanhá-lo. E não apenas isso, ele é precavido. Ele sabe que se a esposa aceitar, ele vai ter que voltar com ela. E veja comigo o verso 61. Assim Rebeca se levantou com as suas servas e montou nos camelos, e seguiram o homem, e o servo partiu levando Rebeca. Eu não apenas preciso ir com os meus homens, com os tesouros, com as roupas, com as joias, mas eu vou precisar voltar com uma mulher e com a malinha dela, com as servas dela. E não é pouca coisa. Então ele leva 10 camelos. Para ele, para os seus servos, para Rebeca, para as suas servas e para toda essa casa que eles estão transportando. Mas ele não é apenas um servo humilde, irmãos. Não apenas ele é um servo precavido, um bom administrador. Ele é um servo fiel a Deus. Ele é um servo piedoso e submisso à vontade de Deus. Veja comigo o capítulo 24, verso 11. Quando ele chega lá na terra de Naor, o texto diz que à tardinha, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem. Claro que para beber água, mas vamos colocar os camelos para orar também. Veja comigo o verso 12. Ele é um servo fiel no sentido de orar a Deus, para que o Senhor lhe dê bom êxito na sua missão. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Se você olhar comigo o verso 45, o texto nos diz que essa oração que ele fez no seu coração. Verso 45 diz: antes que eu acabasse de falar essas coisas no meu coração. Ele chega no local e ele é tomado por um sentimento de precisar orar a Deus. E no seu coração ele diz essas palavras, conversando com Deus, com intimidade. E ele chega, se você olhar comigo o verso 13, ele conversa com Deus como se fosse um amigo. E ele diz: Senhor, estou aqui, em pé, junto à fonte, as filhas dos homens dessa cidade estão saindo. Ele está conversando com Deus, até num sentido infantil, informando a Deus aquilo que Deus já sabe. Você acha que Deus não sabia que ele estava lá na fonte, que as mulheres estavam saindo para tirar água? Mas a intimidade é infantil ao ponto de ele conversar com Deus em oração, dizendo: Senhor, cheguei aqui, por favor, pela sua graça, me dê bom êxito. Estou aqui, do lado da fonte, e as mulheres estão saindo, então eu tenho um plano, Senhor. Se a mulher que eu falar, estou com sede, pedir água para ela, me der água, e não apenas para mim, mas para todos os meus 10 camelos, essa eu sei que é a mulher que o Senhor separou para o seu servo Isaac. E aí você pergunte, por que esse critério, né? Será que nós temos que escolher esposas com base nesse critério nos nossos dias? A ideia de Eliezer, do servo de Abraão, é encontrar uma esposa que não apenas seja descendente de Abraão, da mesma linhagem, mas uma esposa que tem características servis. Porque pense comigo, ele, os seus servos e os 10 camelos. Você já parou para pensar quanto de água um camelo bebe? Para ficar satisfeito. Cada camelo bebe em torno de 100 litros de água. Agora nós temos 10 camelos. São 1000 litros de água. E o texto bíblico nos diz que as mulheres saíam com os seus vasos de barro, seus cântaros. Eles desciam a escada do poço, pegavam água naquele cântaro e levavam para suas famílias. Mas esse cântaro, para levar no ombro, no máximo 15, 20 litros de capacidade. Para Rebeca cumprir o requisito de Eliezer, ela precisaria ser muito trabalhadora, porque ela ia precisar descer e subir o poço pelo menos umas 90 vezes para pegar água para todos os camelos. São horas de trabalho. O texto a gente lê e parece que ela deu um pouquinho de água para Eliezer e aí jogou um pouquinho de água para os camelos, pronto. São horas de trabalho, descendo e subindo com o cântaro nos ombros. E o texto bíblico diz que Eliezer ficou olhando.
Ele fica só observando em silêncio para ver se o Senhor o havia dado êxito. Nem para ajudar, né? A pergunta que fica. Mas veja comigo o verso 21. O homem a observava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua viagem. Isso nos mostra um pouquinho desse cuidado de Eliezer. Ele não apenas está observando uma tarefa, ele está atentamente observando para ver, será que essa é a mulher que Deus separou para Isaac? Ele é cuidadoso, ele está colocando o seu coração nisso. Não é apenas uma tarefa qualquer que ele está exercendo. Veja comigo o verso 33, mais uma característica de Eliezer. Eles chegam lá na casa da mãe de Rebeca, e aí tem um banquete de comida. E agora imagina, uma viagem de 15 dias, levando todos esses homens e os camelos, cansado, e um banquete apresentado diante de você. Qual que é a sua tendência? Comer o quanto posso, o quão mais rápido possível. Mas o texto no verso 33 diz que ele olha para o banquete, eles oferecem o banquete e ele diz: eu não como enquanto eu não puder dizer o porquê estou aqui. E aí ele conta toda a história. E demorou mais alguns minutos. Isso nos mostra a fidelidade, o zelo de Eliezer. Ele não está indo a passeio, ele não está indo a turismo, ele está indo para servir a Deus e servir o seu servo Abraão. Veja comigo o verso 52. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras do pai de Rebeca e do irmão de Rebeca aprovando o casamento, ele se prostra em terra diante do Senhor. Veja comigo o verso 26. O homem se inclinou e adorou o Senhor, dizendo, continuamente ele está com Deus diante dos seus olhos, servindo, orando, agradecendo e adorando o Senhor. Por último, versos 54 e 56 do capítulo 24. Eles terminam de comer, eles passam essa pernoite e de manhã eles se levantam para ir embora. E o irmão de Rebeca e a mãe de Rebeca dizem, deixe que Rebeca fique mais alguns dias conosco, talvez uns 10 dias, deixa a gente curtir um pouquinho mais, né, ela vai embora, talvez a gente nunca mais veja ela. Eliezer diz, não, eu não posso me deter mais. Deus tem me dado êxito na viagem, eu não estou aqui para ficar mais dias. Eu vim com um propósito, eu preciso voltar o mais rápido possível. Esse texto nos mostra muito do caráter de Abraão como um excelente pai. Nos mostra um pouco de Isaac como um bom partido, fiel, piedoso diante de Deus, mas também Eliezer, um excelente servo. E agora temos diante de nós Rebeca. Rebeca, irmãos, tinha todos os dotes possíveis desejados para se encontrar numa mulher. Veja comigo o capítulo 24, verso de número 15. E antes que acabasse de falar a Deus, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre os ombros. Primeira coisa, ela é de uma família digna, honrada, família boa, confiável, a família que Abraão quer. Verso 15 diz que ela saiu com o seu cântaro sobre os ombros. É uma mulher jovem, virgem, solteira, mas que está trabalhando pela sua família, indo buscar água, assim como outras jovens da sua época também servindo e trabalhando pela sua família. Ela é de uma família honrada, ela é trabalhadora. Verso 16, ela era bonita. Puxa vida, né? Família boa, trabalhadora, bonita, atraente. Depois isso vai ter alguns problemas no futuro, infelizmente, né? Mas veja comigo ainda o verso 20. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos. Note que esse texto está nos mostrando como ela fez isso. Ela não apenas deu água para o servo de Abraão e deu água para os camelos. Verso 20 nos diz que ela rapidamente despejou o cântaro no bebedouro e correu para o poço. Quantas vezes ela desceu ao poço? O texto nos diz que ela faz isso correndo, pelo menos no início, porque ela está pronta
para servir, ela é prestativa. E não apenas isso, ela é generosa. Veja o verso 19. Quando ela acabou de dar de beber, disse: tirarei também água para os seus camelos. Mas não apenas isso. Qual foi o pacto que o servo de Abraão fez com Deus? Que ela dê água para mim e para os meus camelos. Mas ela vai além. O texto diz que ela não apenas deu água para o servo de Abraão, e não apenas deu água para os camelos, mas ela deu até que bebessem à vontade. Ela foi generosa. Não é um favorzinho tipo, puxa vida, né? Vou dar um pouquinho aqui de água, aí dou mais um pouquinho, tá bom, já deu para matar um pouquinho a sede. Ela dá para que bebam à vontade. Ela é generosa. Verso 25 também nos mostra isso. Quando o servo de Abraão pergunta: tem algum lugar na casa de seu pai onde nós possamos pernoitar? Ela diz: sim, temos pasto, temos palha para pernoite, temos lugar para você e os seus homens ficarem. Generosa. Verso 28 nos mostra que ela é submissa. Quando ela ouve as palavras do servo de Abraão, ela corre e vai relatar essas coisas para os seus pais. Ela vai se submeter ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos. Isso nos mostra a sua submissão. Não apenas isso, verso 55 nos mostra que ela é querida pela sua família. Quando os irmãos pedem que ela possa ficar mais alguns dias, nos mostra mais uma vez que ela é querida pela sua família. Ela é uma peça importante na sua família. Não é uma moça que você não vê a hora de mandar embora para casar, né? Vai embora, leve o quanto antes. Não, deixa ela ficar mais um pouco. Verso 65 nos mostra a última característica de Rebeca. São muitas, né? Verso 65 nos mostra que ela é recatada. Verso 65 nos diz: ela perguntou ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo então respondeu: ele é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Não do jeito que os CCBs fazem, ok? Mas ela está se recatando, se protegendo, se guardando para Isaac. Tudo isso nos leva numa conclusão óbvia. Quando Isaac vê essa mulher, ele fica apaixonado. Verso 67 nos diz que Isaac a amou, e foi amor à primeira vista. Tanto que quando nós lemos a história, capítulo 26 em diante, nós ficamos sabendo que Rebeca tem um defeito: ela é estéril. Isaac ora por essa mulher por 20 anos, para que o Senhor abra o ventre dela. E o Senhor atende a oração de Isaac. 20 anos orando por a sua esposa. Mas também bonita, trabalhadora, prestativa, generosa, recatada, submissa, querida. Você faz o que for preciso, né? Irmãos, o que esse texto nos ensina não é apenas algo sobre Abraão, não é algo sobre Isaac, não é algo sobre Eliezer, o servo de Abraão, não é algo sobre Rebeca. O personagem principal do texto é o Senhor Deus. Como isso? Verso 7. Veja comigo, nós vamos caminhando para o final. Capítulo 24, verso 7, o texto diz... Veja comigo um pouco antes, verso 5. E o servo então perguntou: e se a mulher não quiser me acompanhar para essa terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado! Ou então em outras traduções, silêncio. Mas no hebraico mais básico possível é: você está louco isso que você está falando? Cala-te, agora, imediatamente. Não leves o meu filho de volta para lá em nenhuma circunstância. E ele diz no verso 7: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e que me jurou: darei essa terra à tua descendência, ele mesmo enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para o meu filho. A pergunta é: cadê esse anjo que não apareceu em nenhum momento na narrativa? Cadê? Apareceu algum anjo? Vocês leram em algum versículo? São vários, né? Às vezes a gente pode ter se perdido. Não aparece nenhum anjo. Abraão diz: Deus vai enviar um anjo à sua frente para te guiar e te dar êxito. Mas esse anjo não aparece.
Deus está trabalhando nos bastidores. É aquilo que nós chamamos da providência de Deus, que é o controle soberano que Deus tem sobre todas as coisas, mas que Ele age quando a gente não enxerga o seu agir. Assim como Ele cuida das nossas vidas, não existe acaso, não existe coincidência, tudo acontece segundo a mão de Deus, a gente percebendo ou não. O anjo está agindo. Veja comigo alguns relances disso. Verso 11 diz que eles chegam de viagem, Eliezer e os seus servos chegam de viagem à tardinha, e é bem na hora que as moças saíam para pegar água. Isso não é à toa, isso não é coincidência, isso não é acaso. Deus planejou que isso acontecesse dessa forma, que ele chegasse de viagem nesse momento, cheio de sede, também os seus camelos, e que Rebeca estivesse ali naquele momento, saindo da sua casa para pegar água. Verso número 15 diz que antes que Eliezer terminasse de falar diante de Deus, antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca. Deus não está esperando a oração de Eliezer para então ele dar um start no coração de Rebeca e fazê-la sair da sua casa. Antes que ele terminasse de falar essas coisas para Deus, Deus já havia movido o coração de Rebeca para ela sair naquele momento. Isso é incrível. São detalhes da providência e da mão de Deus. Eles reconhecem que Deus está por detrás disso tudo. Veja o verso 12. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito. É o Senhor que vai dar esse bom êxito. Depende do Senhor. É o Senhor que vai designar essa esposa. Verso de número 14. Veja comigo. Façam que a mulher a quem eu disser, abaixe o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, também darei de beber aos seus camelos, seja esta, pois, que designaste para o teu servo Isaque. É o Senhor que escolheu, que elegeu Rebeca para ser esposa de Isaque. Veja comigo versos 26 ao 27. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou do meu senhor a sua bondade, a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Ele reconhece que o Senhor está guiando, mas notem, não existe nenhuma aparição extraordinária de Deus. Deus está guiando os fatos, os acontecimentos, aquilo que nós chamamos de as causas secundárias, para tudo convergir no seu propósito inicial. Os pais de Rebeca reconhecem isso no verso 50. Labão e Betuel respondem, tudo isso procede do Senhor, nós não temos nada que dizer, nem favorável, nem contrário, porque isso vem de Deus, está claro para nós. Agora vocês entendem por que é que Salomão, ao escrever Provérbios, diz que do Senhor procede a esposa zelosa, prudente. Isso vem de Deus, é uma graça de Deus, alcançando o favor de Deus. Quais são algumas conclusões e aplicações práticas para nós, irmãos e irmãs? O que é que Moisés tem em mente quando ele escreve esse texto? Por que escrever um relato de um casamento nos seus mínimos detalhes para que o povo de Israel leia no futuro? Quais são alguns ensinamentos que Moisés quer que sejam fundidos no coração dos hebreus para que eles vivam a vida para a glória de Deus? 3. Primeiro ensinamento sobre família, filhos e casamento. Irmãos e irmãs, nós vemos na Escritura que os pais têm um papel fundamental na condução da vida dos seus filhos. É um papel intencional, ativo, não é passivo, não é escolha você. Abraão está ativamente interessado, porque ele sabe que é para a saúde, para a bênção de Isaque, também de Rebeca e para toda a descendência, para toda a posteridade. Nos nossos dias, irmãos e irmãs, infelizmente, nós não temos visto os pais assim mais. Zelosos, obedientes a Deus,
que buscam a Deus em oração, que buscam a Deus nos princípios bíblicos para criar os seus filhos na admoestação, na disciplina do Senhor, no temor do Senhor, para encaminhá-los em tudo, na forma como eles comem, bebem, se vestem, na forma como se relacionam com outras crianças, com outras pessoas, na forma como escolhem cônjuges. Os pais devem estar ativamente envolvidos nisso. É um chamado de Deus. Os pais são responsáveis. E aqui nós aprendemos também um pouco sobre a essência do casamento. E nós tivemos ontem um exemplo interessante do Júnior e da Andressa, que se casaram para a glória de Deus. E nós tivemos uma cerimônia simples, focada na essência do casamento. Irmãos, nós perdemos isso de mente. Primeiro que existem famílias na igreja que nem encorajam mais seus filhos a casar. Começa aí. Segundo que quando encoraja a casar, pensa em tantas coisas, mas esquece do fundamental. Pensa na festa, pensa na comida, pensa como as pessoas vão gostar da comida, pensa nos convidados, tem que convidar fulano, senão fulano vai ficar chateado. E aí convida aquele monte de pessoas. É tanto trabalho, é tanto esforço para construir um castelo de areia. Abraão poderia dar a melhor festa possível para o seu filho, mas ele sabe que o mais importante é ele casar com uma mulher temente a Deus. Será que nós temos isso em mente como pais, como filhos, na nossa igreja local, enxergarmos a essência do casamento? Como é que nós temos ensinado os nossos filhos a enxergar a família, o casamento? Como que nós, filhos, temos pensado nessas escolhas para o futuro de casamento? Quais são os critérios que hoje as pessoas ditas evangélicas usam para escolher os seus cônjuges? Você nota a lista dos dotes de Rebeca, e às vezes nós pegamos só alguns, né? O jovem, o que ele está interessado? Ser bonita, né? Tem que ser submissa aos pais, para mim já está suficiente. Olha tantas características, e a Bíblia não está ensinando que para casar tem que ser com esse tipo de mulher, senão não case. Não é isso, mas está nos dando um modelo, um padrão. Esses são os critérios que são importantes para Deus e para você. Quais são os critérios? Vocês que casaram, quais foram os critérios que você usou para escolher o seu cônjuge à época? E a graça de Deus tem te mantido, apesar de você, né? Um ponto, detalhe. Para que Isaac vai casar-se? Para ser feliz? Ou para glorificar a Deus? Para que Isaac vai se casar? Para ter filhos. Para que as pessoas se casam hoje, irmãos e irmãs? São tantas coisas, mas vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se casa para não ficar sozinho, se casa porque não aguenta esperar, se casa porque está ansiando por relações sexuais. Mas quando se trata, por exemplo, de filhos, não, muito novo para isso, né? Tem tantas coisas ainda para almejar para o futuro. Deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu terminar meu doutorado, preciso ter uma casa, né? Preciso ter um carro guitardo, porque aí, como que eu vou direcionar os meus filhos, né? Se eu não consigo nem me sustentar. Filhos agora é gasto, dinheiro. A Escritura não separa essas coisas. Casou é para ter filhos. Se você não quer ter filhos, é pecado. Ponto final. Existem as exceções, pessoas que não conseguem ter filhos, pessoas que têm problemas de saúde, mas na norma, casamento envolve você glorificar a Deus, casar com um cônjuge para a glória de Deus e a satisfação plena dos dois em Deus, para você encorajar o seu cônjuge, para servir o seu cônjuge, para o seu casamento ser uma amostra do Evangelho e do relacionamento de Cristo com a igreja, e ter filhos, procriar, multiplicar. Segundo, como é que nós aprendemos a discernir a vontade de Deus para os nossos dias hoje? Como é que Abraão, como é que Eliezer pensaram os princípios para tomar a decisão certa? Abraão pensou:
Deus falou que Isaac vai ter uma longa descendência, uma multidão. Ou seja, precisa casar. Tá, precisa casar, mas não pode ser com qualquer mulher. Não pode ser do meio das cananitas, tem que ser meu parente. Então, Eliezer, vai lá na minha terra buscar. Aí Eliezer diz, mas se ela não quiser vir, eu levo Isaac para lá? Ele falou, não. Deus falou que a nossa descendência vai habitar de forma peregrina e ele me chamou de lá. Meu filho não pode voltar para lá. Então, ele olha para o que Deus falou para ele, a palavra de Deus que ele recebeu, as orientações, qual é a vontade de Deus para Abraão, e com base nesses princípios, ele monta o quebra-cabeça para tomar a sua decisão. Ou seja, ele precisa casar, mas o casamento não pode ser com qualquer uma, e mesmo que ele case com uma da minha terra, ele não pode voltar para lá. Ele reúne essa coletânea de princípios para tomar decisões. Não apenas isso, ele ora ao Senhor Deus. Ele está convicto diante de Deus. Ele sabe que Deus vai levar a termo a sua missão. Eliezer é a mesma coisa. Ele está sempre orando diante de Deus. E ainda que ele faça prova com Deus, não é uma prova mística. Será que então quer dizer... Eu já ouvi muito isso. Eu vou fazer uma prova com Deus. Eu ouvi na época que eu era de igreja pentecostal... uma senhora ensinando os jovens na escola bíblica dominical como escolher esposo ou marido. E ela disse assim, sabe como é que eu escolhi o meu marido? Um dia eu estava na igreja e orando a Deus, falando, Senhor, eu quero casar, eu quero um homem fiel. E aí sabe qual foi o critério dela? Foi, vou fazer uma prova com Deus. O homem que vier diante de mim com uma roupa verde escura e me convidar para uma refeição, este é o homem que o Senhor escolheu. E o pior é que aconteceu. E se estrepou. E cadê Deus nisso? No Antigo Testamento, existe a seguinte palavra com relação às profecias e visões. Se um profeta vir para vocês e falar algo que acontece, ele pode ser um profeta de Deus. Mas se isso que aconteceu te desviar de Deus, ele não é profeta de Deus. Ele merece ser apedrejado. Então não é porque acontece, não é porque as circunstâncias batem, não é porque o acaso parece evidente, tem que ser de Deus, está acontecendo. Não é o princípio último. Eliezer só faz prova com Deus porque ele tem todos esses bastidores dos princípios. Ele chegou na boca do gol, ele falou, Deus, é agora, eu estou aqui no lugar certo, na hora certa, apenas me mostre qual é a mulher que é mais temente ao Senhor. E eu vou perguntar para ela, você é descendente de tal? Você quer vir? Resolvido. Não é uma prova com Deus aleatória. Não é jogar sortes ao universo. É baseado na palavra de Deus e na oração. Portanto, irmãos e irmãs, nós vivemos a mesma situação. Deus não aparece para nós em visão, em sonho, para nos dizer o que a gente precisa fazer, qual emprego escolher, como criar nossos filhos. Ele nos deu princípios. Como que nós temos acesso a eles? Lendo, meditando, mastigando, coletando toda essa história dos princípios, orando a Deus, e Ele vai nos dar a direção. Nada além disso. Por último, para finalizar, agradeço a paciência dos irmãos. É um texto longo, demandou uma explicação, uma exposição mais longa. Mas por último, eu olho para esse texto e eu me lembro do Evangelho. Porque nós temos aqui um pai que envia o seu servo mais fiel, que nem se chama por nome, para arrumar uma esposa para o seu filho amado. Você se lembra de algo? Um pai celestial que envia o Espírito, que não tem glória para si, que não chama atenção para si, para ele de fato conquistar uma esposa para o seu filho amado, Jesus Cristo. É isso que o Evangelho nos ensina. O Pai enviou o Filho, deu os seus eleitos, a sua noiva, a sua igreja para o Filho, mas Ele envia o servo, o Espírito, para cativar os corações, para regenerar o coração da sua igreja, para que então ela seja a noiva imaculada do seu Filho Jesus Cristo. Mas não apenas isso, nós estamos vendo aqui, irmãos e irmãs, esse cuidado de Abraão para não macular a descendência, né? Esse cuidado de ter que ser a esposa certa, a mulher certa, temente, fiel a Deus.
Mas quando nós olhamos a descendência, a genealogia de Jesus, tem cada mulher naquela genealogia que você nem faz ideia. Nós temos prostitutas na genealogia de Jesus. Nós temos Tamar, que tem relações sexuais ilícitas para conseguir descendência para si. Nós temos tantas mulheres que sofreram, labutaram e não eram as melhores das mulheres. Porque a ideia é isso. Nós nunca vamos alcançar o padrão de Deus. Esse texto não está escrito para você sair e escolher a melhor das mulheres, porque você não é o melhor dos homens. Esse texto não está escrito para você ir buscar o melhor dos homens, porque você não é a melhor das mulheres. Esse texto está escrito para te dar os princípios de como você deve ser obediente a Deus. E mesmo em meio aos nossos pecados e aos pecados dos outros, Deus nos dá a sua graça. Porque foi assim que Ele nos deu Jesus Cristo. Não foi com uma descendência pura, conservada, imaculada. Pelo contrário, os judeus olhavam para Jesus e disseram: você veio de uma relação sexual ilícita, você nem pai tem, você é uma incógnita. E olha a descendência de Jesus, as mulheres, Raabe, Tamar, tantas mulheres ali. Jesus vem de Davi, de relações que ele tem com Batseba, que nem era sua mulher, era adúltera. Depois se casa com ela e tem filhos, e Deus dá a Salomão. E de Salomão vem o nosso Messias. Irmãos, são essas coisas que eu gostaria de meditar com vocês essa manhã. Para nós conformarmos a nossa vida ao que a palavra de Deus diz, com relação a casamento, família, filhos, a como nós tomamos decisões no nosso dia a dia e, acima de tudo, como nós enxergamos o Evangelho nessa passagem. Que o Senhor nos abençoe e nos dê toda a graça necessária. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu meditando na sua palavra. Agradeço a Deus porque o Senhor nos manteve aqui. Peço a Deus que essa palavra possa criar frutos para a sua glória em tudo que ela veio de ti, para que a sua igreja seja edificada, para que as famílias da nossa igreja aprendam e cresçam em maturidade nesses assuntos que vimos. Dependemos de ti, Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos, mas é a sua santa mão, é a sua provisão, é a sua providência que guia a nossa história debaixo do seu controle. Nós te agradecemos porque o Senhor nos fez nascer e nos trouxe até aqui o dia de hoje e estamos ouvindo essa palavra. Portanto, que possamos dar graças ao Senhor, te adorar por essa história que ouvimos e aplicarmos na nossa vida aquilo que aprendemos. Pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Maravilhosa graça.